Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso 34º encontro das Fontes do Self. Estamos aqui com todos os nossos queridos convidados. Luciano, todos vieram. Luciano veio, o Carlos veio, o Rafa veio, o Ronald veio, a Diana veio todo mundo. Então, hoje vai ser um encontro muito especial. E aí a gente mudou o formato. Agora não, mas para a próxima coisa a gente vai mudar o formato, que a gente vai ler, não vamos ler em conjunto, a gente vai ler em casa e discutir o livro aqui. Então, assim, para você, a única pessoa que nos acompanha, saiba que vamos ter um outro formato. E é isso. Então, o Luciano vai ler a prosa aqui. Em contraste, a noção de eu, que eu conecto a nossa necessidade de identidade, destina-se a destacar essa característica crucial da agência humana, que não podemos prescindir de alguma orientação para o bem, que cada um de nós essencialmente, isso é, nos definimos pelo menos inter alia por, ok? Onde nós posicionamos sobre isso. O que é ser um eu ou pessoa desse tipo é difícil de conceber para certas vertentes da filosofia moderna e, acima de tudo, para aquelas que se tornaram consagradas na psicologia e nas ciências sociais convencionais. O eu, mesmo nesse sentido, deve ser um objeto de estudo como qualquer outro, mas há certas coisas que geralmente são consideradas verdadeiras em objetos de estudo científico que não se aplicam ao eu. Para ver os obstáculos conceituais aqui, ajudaria a enumerar 4 deles. 1. O objeto de estudo deve ser tomado absolutamente, isto é, não em seu significado para nós ou para qualquer outro sujeito, mas como ele é por si mesmo, objetivamente. 2. O objeto é o que é independente de quaisquer descrições ou interpretações oferecidas por qualquer sujeito. O objeto 3. O objeto pode, em princípio, ser capturado na descrição explícita. 4. O objeto pode, em princípio, ser descrito sem referência a seus arredores. As 2 primeiras características correspondem a uma característica central da grande revolução do século XVII nas ciências naturais, que devemos parar de tentar explicar o mundo ao nosso redor em propriedades subjetivas, antropocêntricas ou secundárias. Eu discuti isso em outro lugar. Foda-se, mano. Mas é claro, nenhuma dessas características se aplica ao eu. Eu discuti isso em outro lugar, é muito do tipo, ó, acredita em mim. Não, na verdade é tipo, vai ler o meu outro texto para você se qualificar para ler esse texto, né? Ver meu Understanding and Human Science, na revista de metafísica. Que aí ele fala que também o Bernard Williams oferece uma explicação dessa exigência do Descartes também. Termo absoluto é emprestado da discussão do Bernard Williams. E aí também vai falar do Nagel. Certo, mas ok. E aí? Mas é claro, nenhuma dessas características se aplica ao eu. Somos eus apenas no sentido que certas questões são importantes para nós. O que sou como eu, minha identidade, é essencialmente definido pela forma como as coisas têm significado para mim. E como já foi amplamente discutido, essas coisas têm significado para mim, e a questão da minha identidade é resolvida apenas por meio de uma linguagem de interpretação que vinha aceitar como uma articulação válida dessas questões. Perguntar o que uma pessoa é, abstraindo-se de suas autointerpretações, é fazer uma pergunta fundamentalmente equivocada, para a qual, em princípio, não poderia haver uma resposta. Alright. Tá. Ou seja, ele está falando que o eu não seria, tipo, objeto passível de investigação científica, né? Porque não é um objeto que pode ser verificado de forma científica. Mas eu acho que ele também está falando sobre a história
da ciência, ou do que a gente chama de ciência, e independente da definição do que é ciência e o que não é, continua a mesma coisa, não dá para você verificar o que é esse eu, né? A gente meio que tinha falado isso no outro encontro, né? Acho que você não estava nesse encontro que a gente meio que falou sobre isso. Pode falar. Não, não tá bom, não. Essa questão de objetos idênticos, eu fico pensando assim, porque toda vez que eu leio alguma coisa sobre identidade, eu lembro de duas coisas. Ou eu lembro do princípio lógico de identidade, ou eu Aham. lembro da identidade da diferença, em relação à diferença. Porque não são todos os objetos que são idênticos. Existem objetos que são claramente diferentes, né, uns dos outros. Principalmente se você olhar um coletivo, um grupo, né? Eles são diferentes uns dos outros. É claro, ninguém é idêntico um ao outro. Então, como é que pode um eu que seja idêntico, entende? Hum, mas está se partindo no princípio que identidade é ser idêntico? Não sei, ele não falou não em objetos idênticos aí? Hum. Porque é meio contraditório, porque se eu tenho um self, que ele é idêntico porque ele é um self da coletividade, de um grupo, ou seja lá do que for, seja por mais de uma pessoa, como se essas duas pessoas são diferentes? Você falou isso na outra encontro. É porque é isso que tem me incomodado desde o início, né? Como eu não li o livro todo, eu não sei qual é o argumento dele. E aí, da outra vez eu também fiquei, mas onde que tá falando de idêntico? O que foi que ele falou? O que foi que você. Luciano, o que foi que você entendeu que esse cara falou agora? No texto? Volta lá, por favor, naqueles itens 1 a 4. Ele está falando, esses seriam os requisitos para estudar cientificamente alguma coisa, certo? É esse parágrafo aqui que eu acho que foi onde o Ronald, onde ele tá falando, né? Beleza. Só se é assim, eles se diferenciam na identidade deles. E só se for isso. Há uma diferença no nível da identidade. Dá para entender isso? É meio bizarro, mas. Ô, Ronald, mas como assim? Tipo, uma planta é parecida, mas não é a mesma planta que outra planta. E isso daí Eu me diferencio do Luciano, mas nós temos coisas idênticas. Por exemplo, somos seres humanos, seres biológicos, seres isso, aqui, entendeu? sim. Mas qual que seria a questão da semelhança ou da diferença aí? Semelhança da diferença, como assim? É que você está falando de objetos idênticos, tipo assim, eu e você, a gente é homem, É, ser humano, e exatamente. por aí vai. Temos a mesma espécie, temos mais ou menos a mesma idade, alguma coisa assim. Tem essa semelhança. É, só se for nesse nível, entendeu? Porque a nível social, por exemplo, Mas é porque eu eu não. acho que você está falando uma coisa que não está no texto. Você está dizendo que ele está dizendo Pode uma ser, coisa, mas aonde pode que ele está ser. dizendo isso? Eu não achei aqui a palavra idêntico. Não, mas ele leu objetos Aqui. idênticos. Aonde? É porque eu não. Porém, há certas coisas geralmente julgadas verdadeiras acerca de objetos do estudo científico que não se aplicam ao self. As características são. Aonde que está idêntico aqui? Porque quando a gente vai falar de conceito, isso é importante, a gente saber se a pessoa está falando conceito, se ela está falando essa palavra. Mas eu não tô. Necessidade de identidade, logo no começo. Ó.
Tá, necessidade de identidade não é idêntico. Idêntico é uma coisa que você está dizendo que é a mesma coisa. Essa é a nossa definição de idêntico, não de identidade. Idêntico é uma coisa que deriva de identidade, mas não é a mesma coisa. Não são idênticas. Identidade e idêntico não são idênticos. Tá, baixa um pouquinho aí para ver onde ele fala de objetos. Objeto, aqui, ó, objeto de estudo deve ser tomado absolutamente. Isto é, Sim. Absolutamente não significa idêntico. Os objetos de estudo não se aplicam ao self. Eu não estou questionando se. Eu só quero ver onde é que está para entender o que você está falando. vê o terceiro aí, vê o que ele diz. O objeto pode, em princípio, ser capturado na descrição explícita. Certo, e qual é essa descrição explícita? Certo. Tipo, sobre o que você falou antes. Você está dizendo que ele está dizendo uma coisa que ele não está dizendo. É porque ele usa uma técnica de estar sempre voltando para trás, né? Tudo bem, mas ele está. Você está achando que identidade é uma coisa, você está dizendo que ele acha isso. Porque você já tem um pressuposto do que é identidade, mas não é o mesmo. Entendeu? O que você está falando que é identidade, que você concebe como identidade, não é o que ele está falando que é identidade. Porque você fala assim, toda vez que eu vejo identidade, eu não gosto da palavra identidade, por quê? Porque ou ela significa idêntico ou ela significa semelhante. E aí eu não entendo o que é nenhum desses dois conceitos. Não foi isso que você falou? A identidade em meio à diferença. Eu não sei o que isso significa, identidade em meio à diferença. Significa que existe dois pares, né, opostos, identidade e diferença. A identidade ela pode coexistir com a diferença. Identidade e diferença não são antônimos também. Um não é o oposto do outro. Identidade e diferença não são opostos. Eles estão no mesmo universo, mas eles não são opostos. Igualdade e diferença, sim. Identidade e diferença, não. E qual é o oposto de identidade? Eu não sei, eu não vejo o mundo como alguma coisa que sempre tem oposto à outra. Identidade é identidade. Identidade é A igual a A. Qual o oposto disso? Não identidade. Tá. Não é? Pela lógica seria isso, né? Tipo, não identidade. É que aí, se você for para conceito, seria tipo alteridade, o outro. Que é o que é diferente. Uhum. Tá, alteridade. Mas talvez uma forma da gente entender o que esse cara está chamando de identidade é justamente o que não é esses 4 itens. Porque, assim, o argumento dele para ser científico, para ser um objeto de estudo científico, tem que passar por esses critérios. Não, dele é que... esse é o ponto que eu entendi. Para passar por científico, ao longo da história da filosofia moderna, teve que passar por esses quatro critérios. Isso, aí Porque ele o está falando... primeiro critério, por exemplo, é um critério de história, né? Histórico. É um problema moderno. A gente hoje não olha isso aqui como um conceito científico. Pode falar, Carlos. Porque se eu tinha dado uma lida sobre o Taylor, até eu fui ver para me situar, e ele... Primeiro, esses pontos a gente tinha discutido, acho, na outra reunião.
Ele fala que é basicamente como a história da ciência definiu como que se estuda um objeto. Ele argumenta aqui que não dá para estudar o self vendo dessa maneira. Eu vi, porque ele vai definir que a identidade é construída na intersubjetividade. Por isso tem essa coisa toda do coletivismo dele. A gente não pode pegar essa lógica do algo eu vou determinar o igual, meio que puxando já para um normal, e a partir dele construir interpretações. Ele meio que vai argumentando que não, se começar por esse caminho já nem é o que ele está querendo argumentar. Mesmo porque vira um objeto impossível de definição, porque se a gente pegar qualquer critério do que é científico, a gente não consegue dar conta, não é? E também, como eu entendo, acho que como se não dá para te enxergar como um objeto que tu pode ter um julgamento a priori, porque se for pegar em cada indivíduo, vai se construindo de forma diferente. E ele vai trazer que daí é muito numa construção mais comunitarista, né, que deve se olhar para isso. É bem papo da subjetividade, até eu acho que fica claro quando ele fala, mas aquele conceito de subjetividade ficou tão subjetivo que significa tanta coisa, mas ele fala sobre a intersubjetividade, que dá para entender o que ele está falando, é um conceito de troca dialógica, é o Exatamente. caminho que ele está seguindo, que vai, assim que a gente vai definir selfies, talvez. E aí por isso que ele vai dar um contexto histórico também, porque foi uma construção ao longo de alguns anos, pouquíssimos anos, né, uns 600 anos, de construção dessa moralidade que se pauta no interno, mas que é construída historicamente, né? Tanto que ele vai trazer que essa construção individual, base daí, a gente pode até generalizar um pouco mais o self-made man, né, essa coisa muito individual de construção, não serve aqui para ele. É meio que daí oposto ao que ele está querendo trazer. Sim. Então, exatamente. Aí, ó, ele vai, mais aqui para frente, ele vai falar... Para, meu! Cachorrinho chato, velho. Oh, caramba. Para, Mônica! Coisa chata. O fato de eu deixar de exibir... Aqui, ó. No meu livro está escrito O Fracasso do Self em exibir a terceira característica. Tá, só para vocês saberem que o fato de o eu deixar de exibir a terceira característica, que, sei lá, não é a mesma coisa que uma coisa está dizendo da outra. Eu tô com preguiça de abrir o inglês, mas ok. A gente tinha parado para conversar aqui, ó. Aqui, ó, nesse daqui. Mas porque esse é um ponto especificamente sobre o eu. Vamos continuar daqui, então. A gente já tinha discutido isso, né? Vamos para frente. Lê a partir daqui. Pode ler, Lu. Eu travei, é isso? O Luciano que travou. Quem quer ler? Posso ler. Pode ler, então. Mas porque esse é um ponto especificamente sobre o eu, não se aplica a nenhuma linguagem, mesmo a da descrição científica dos objetos? Sim, claro, mas é no caso do self que a linguagem, que nunca pode ser totalmente explicitada, é parte interna ou constitutiva do objeto estudado.
Estudar pessoas é estudar seres que só existem ou são parcialmente constituídos por uma determinada linguagem. Vixe, continua aqui. Não, Isso nos, você achou isso complicado? na verdade, eu recentemente li outro autor que ele falava uma coisa muito parecida, que é o não sei se eu vou pronunciar direito, Van Frassen. Ele dizia que a linguagem é como partes, que você vai agregando essas partes. Não existe uma totalidade da linguagem. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui, eu acho, né? Porque se seres que só existem ou são parcialmente constituídos por uma determinada linguagem, é como se fosse uma mescla de coletividades ou de grupos, sei lá, alguma coisa assim desse tipo, que fosse um retirando a parte do outro. E com isso você forma a linguagem. Porque você não tem uma coisa homogênea, entendeu? Ela é heterogênea. Certo. Certo. Continua lendo? Peraí, porque eu... Tá, vai, vamos continuar. Continua aí. Isso nos leva ao quarto recurso. Uma língua só existe e é mantida dentro de uma comunidade linguística. E isso indica outra característica crucial de um self. É um eu apenas entre outros eus. Um eu nunca pode ser descrito sem referência àqueles que o cercam. Agora ele foi claro. É que aquilo ali que o Carlos falou, né? Sobre intersubjetividade, sobre ser alguma coisa que sozinho no mundo e a gente pode estudar o negócio, estudar esse eu deslocado de qualquer discussão que não esteja. A linguagem é a mesma coisa, né? Tipo, que eu entendi que é o que ele está falando aqui. Você tem uma linguagem né, que faz com que aquele sujeito seja alguma coisa, e você vai. E elas vão existir a partir de uma linguagem. Não totalmente, porque tem biologia, tem outras coisas, mas as pessoas são produto também da linguagem delas, né? Acho que é um ponto ok, né? O que vocês acham? Vai, pode continuar. Isso se tornou um ponto importante a ser abordado, porque não apenas a tradição filosófico-científica, mas também uma poderosa aspiração moderna à liberdade e à individualidade conspiraram para produzir uma identidade que parece ser uma negação disso. Exatamente como isso aconteceu é um tema central que traçarei na parte 2. Mas gostaria de mostrar aqui como essa independência moderna do eu não é uma negação do fato de que um eu só existe entre outros eus. Tá. Esse Então, ponto... Vai falar alguma coisa? O que ele está falando é que a nossa noção do que é liberdade e individualidade também faz com que a gente fique hiper individualizado ou negue que uma existência possa ser influenciada por outra existência, né? Porque não só é a nossa concepção filosófica, mas também pela nosso desejo de liberdade e individualidade, né? Aí nasce a subjugação, por exemplo, um povo que subjuga outro. Mas você acha Na que sociedade... precisa de selfie para fazer isso? Acho que não. Acho que egípcio fazer isso não tinha. Não, mas você precisa de uma identidade, nem que seja uma identidade coletiva. Sim, mas isso ele já falou antes. Todo mundo tem selfie, todo mundo tem identidade.
Quem não tem, a gente vai reconhecer como um monstro, né? E a gente olhar e achar um bicho bárbaro. Não tem como negar que as pessoas são frutos do momento histórico delas e de onde elas vieram. Mas da onde a gente veio tem a ver com o momento e movimento cristão, e que também preza liberdade e individualidade. Curioso é não culpar o capitalismo, né? Passa assim na tangente. Ele não culpa, né, Luciano? Não fala nada do capitalismo. Acho que fala assim. Fala Assim. lá no final. Na história da filosofia, na história da teologia, o cara quando ele vai falando, até porque passa por sociólogo também. Sociólogos só falam do capitalismo, né? Então. Tá. Certo. Vamos continuar aqui. Continua? Uhum. Esse ponto já está implícito na própria noção de identidade, como vimos acima. Minha autodefinição é entendido como uma resposta à pergunta quem eu sou. E esta questão encontra seu sentido original no intercâmbio de falantes. Eu defino quem eu sou, definindo de onde falo, na árvore genealógica, no espaço social, na geografia dos status e funções sociais, nas minhas relações íntimas com aqueles que amo e também, crucialmente, no espaço moral e espiritual, orientação dentro da qual minhas relações definidoras mais importantes são vividas. Certo. Então, que ele entende como a noção de identidade. Noção de identidade é uma noção comum, é uma noção social, né? Você se autodefine a partir da resposta que as outras pessoas dão sobre quem você é, né? Ai. E essas relações elas podem vir invertidas. E aí é onde está o problema, né? Porque você tem um presidente da República que findou perdendo a própria patente militar, o cara que saiu da presidência e foi invertiram completamente quem ele era, e hoje, se ele sair da cadeia, ele é um pobre perrapado. Ele não é porque o partido vai sustentar ele, né? Então ele ainda tem essa escapatória. Mas as relações, elas são completamente invertidas, ao meu ver. E na noção de identidade, não, você não pode ter essas. É por isso que, assim, é meio ousado eu criticar o Taylor, né? Mas eu não embarco muito nessa ideia dele, não, sabe? Identidade tem que ser clara. Essa é a identidade. Senão, você tem. E eu não estou falando de de binariedade, essas coisas, não. Eu estou falando de você ter uma identidade onde você diz assim, é isso que eu sou. Nem que seja... Como é que você fala isso? Para quem que você vai falar isso? Eu falo isso para a minha família, eu falo isso para a Então, comunidade. você tem que falar isso para alguém, né? E se as pessoas não aceitarem? Aí, ok. Aí é um problema de espelhamento, né? Não, é um problema seu. Não, é um problema que, se eu estou inserido na comunidade, é um problema também que eu se eu posso começar ser um cara... a chamar você de começar a falar, Ronaldo, ela gosta disso. Ronaldo, como é que você é uma mulher? Como é que você se sente? Você vai falar, não, eu não sou. E aí todo mundo vai falar, não, você é. Você vai ser ou não uma mulher? Não, aí
Eu disse que não ia entrar nesse problema do binarismo, né? Tá, mas qualquer coisa, então tá. Então eu falo que você é Um pato. bravo. Oi? Um pato, vai, eu sou um pato. Eu quero que vocês me reconheçam como um pato. Pato. Pronto. É, um pato. Pronto, você é um pato. Aí as outras pessoas vão falar, você fala, mas eu construí, tá claríssimo para mim que eu sou. As pessoas falam, não é não. Você é um Homo sapiens. Aí fala, não, não sou. Aí você vai ser, tipo, só pelo fato de você dizer que você é, você vai ser? Bom, o exemplo foi meio extremo, né? Mas vamos dizer que É que tem você tem gente. que ter certos parâmetros para você se inserir numa sociedade formal. Porque essa sociedade é uma sociedade informal, uma sociedade que, por exemplo, vejo que eu não estou defendendo, eu não sou contra o transexualismo e tudo isso, não. Ah, não. Mas Eu usei mulher porque é uma identidade muito forte, né? Mas vamos falar de pato ou de. Bom, características. Eu posso dizer, eu sou filósofa, eu sou, você não é filósofo. E aí eu tenho que convencer essas outras pessoas para eu ter essa aí identidade. você gera uma esquizofrenia, né? Porque tem que ter um documento que diga assim, um diploma que diga assim, eu sou E- filósofo. então, mas o Sócrates tinha? Bom, mas o Sócrates vivia numa sociedade completamente diferente da Então você nossa. está contextualizando comunidade, sociedade. Esse é o ponto do Taylor, entendeu? Uhum. A partir do momento que você falar, mas o Sócrates tinha uma comunidade, pronto, aí a gente é exatamente isso que ele está falando. A comunidade, o espaço social, a geografia faz com que, na nossa sociedade, para você ser filósofo, você precisa de um diploma. Numa outra sociedade, não. Numa outra sociedade, você precisava ser filho de filósofo. Por exemplo, Mary Shelley. A Mary Shelley, ela se torna escritora porque ela tem mãe escritora e pai filósofo. Então, ela faz parte desse ambiente em que ela pode florir. Talvez uma outra. A comunidade pode dizer assim, que filósofo nada, aquele cara, aquele filho da puta é um mentiroso. Exatamente. Aí você não vai ser filósofo. Mas eu tá aqui meu diploma, cara. Eu fiz filosofia, tá aqui. Não, mas a comunidade rejeita. É uma comunidade dizendo que você é. Agora eu entendi o problema. O que você ia falar, Lu? Que acho que vocês estão em dois extremos que eu não sei se algum tá certo. O Ronald está falando, tá, beleza. Não importa o que os outros digam, eu sou o que eu digo que eu sou. Uhum. Um exemplo, tá, beleza, tipo, eu sou corintiano, não importa se outros digam que eu sou São Paulino. Mas o que eu estou dizendo é que você ser corintiano implica que tem que existir um Corinthians, tem que existir um conjunto de pessoas que se identificam como corintianas, tem que ter um espaço social. O Sócrates, por exemplo, não podia ser corintiano. Amo Sócrates. Porque não existia, entendeu? Então, é implícito algum tipo de comunidade, de sociabilidade, porque senão você não faz sentido. Não, sim, mas é que isso daí Não é, acaba. não é só, tipo, se todo mundo falar que você é homem e você é mulher, não é nisso, é porque o que eu estou dizendo é que existe um papel fundamental histórico comunitário, né? É nesse sentido, não que, se de repente o mundo inteiro falar que você é uma piranha, você vai ser. Não, você é a piranha se você quiser também, né? Tem uma construção do que você quer ser junto com uma comunidade, né? Se você quer ser corintiano, você pode ser, ninguém vai te obrigar a você falar, alguém vai virar e falar, não, você não é corintiano, porque eu tô dizendo que você não tem cara de corintiano, mas para existir essa identidade tem que haver um clube com alguns jogadores e características, né, que indicam ser corintiano ou não, né, também. Tipo, se você nasceu na Inglaterra, não vai fazer muito sentido você ser corintiano. Quer dizer, pode ser, mas assim.
não é? Sim. Não, para mim, beleza. Tipo assim, eu aceito de boa que a gente é criado socialmente. A Hum, gente só tem sentido alguma pessoa ser corintiana se existir um time chamado Corinthians, e por aí vai, tem todo o contexto histórico social. Só que se a gente for para o extremo disso, que acho que não é onde o terror está indo, que é tipo, tá, beleza, eu vou falar que o meu vizinho é pedófilo, aí a cidade inteira acredita que ele é pedófilo. hum, Ele sim. nunca cometeu pedofilia, mas apesar disso, tipo, a identidade dele é qual? A reputação dele pode ser de pedófilo, mas a identidade. Sim. Ah, tá. Importante isso, porque a identidade envolve um self. Esse self tem que reconhecer coisas externas para internalizar. É isso que você está falando, né? Eu tô falando que tem conflito às Porque vezes, né? assim, a identidade desse cara, se ele for pedófilo, ele tem Uma um, ro- orientação. um rolê erótico ali, certo? Mas se ele não for, ele não vai ter. Então, isso é alguma coisa que o self vai. A identidade é a interação que um sujeito faz com a sociedade. Então, ela é interativa, ela não é essencialista, do tipo, Sim, mesmo que as pessoas digam que ele seja, não é a prática dele, ele não faz, então ele não é, né? Era isso que estava falando? sim, é que acho que ele não entra nessas questões tipo, de diferença entre identidade e reputação, por exemplo. É. Mas é porque eu comecei falando isso, né? É por causa do que o Ronald estava falando, tipo, a identidade é o que você quiser ser, mas aí para combater eu falei, não é o que você quiser ser, tem que existir outras pessoas, né? Volto a dizer que é tipo quase uma cantilena minha, mas tem um livro muito legal de um cara que chama Max Frisch, chama Stiller. Eu não li até hoje. Oi? Eu não li até hoje essa porra. Pois é, eu dei para ele o livro, tirei aqui da minha rica coleção. Mas Eu tenho. tá na lista. Oi? Tá na lista para eu ler. Tem que ler. Porra. E é o meu, né? Esse aí? Ah, Tipo, é? eu não tenho outro, eu acho. Foi o meu mesmo que eu dei pra você, né? Sim, acho que sim. Olha, que Aí. arrombado que é, mano. E não é ainda, cara. Eu tirei da minha boca pra dar pra você. Então, é que nesse caso daí, eu entendo o que você está falando, tipo, tá, beleza, a galera acha que ele é o João e o cara é o Zé. Tipo, aí todo mundo fala, não, você é o João, você é o João, você é o João. Aí acaba tendo conflito. E aí você, como leitor, porque ele chega e fala, eu sou Stiller. Ele fala, eu sou Stiller. Ele fala, eu não sou Stiller, eu sou o Jack White, americano. Aí o cara, não, mano, você é suíça ali, de Piraporinha do cantão da Suíça, você é casado, artista. Ele, eu não, eu sou cowboy. E os caras, não, velho, eu sei, porque eu tava aqui. E aí ele é preso, não porque ele negou a identidade, né? Porque ele enfim. E aí você fica lá querendo defender o cara, tipo, deixa ele ser quem ele quiser, né? Assim, mas é inevitável você também pensar, tipo, mas ele não vai conseguir ser quem ele quer só porque ele quer ser. Tem que. É porque o ponto, acho que é o embate, porque hoje a nossa concepção de identidade, assim, só para deixar claro, que a gente está aqui falando sobre um negócio muito frágil, principalmente no nosso contexto social. Então, para deixar claro o que eu quero dizer e por que eu me interesso nesse assunto. O nosso contexto de hoje é que você nasceu essencialmente alguma coisa, e várias, e que você é isso, e que você existe apesar das outras pessoas, contra as outras pessoas, e sempre defendendo essa identidade que é sua contra as outras pessoas, certo? Eu acho que esse é um pressuposto, tipo um paradigma nosso. Você é internalizado e você é o que você é, e as outras pessoas vão tentar fazer você ser o que elas querem que você seja e não você mesmo. Então, toda procura terapêutica é para você achar o seu eu verdadeiro, para você não ser mais uma vítima do lá, 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 certo?
Eu acho que o contraponto, eu não estou dizendo que é só isso, né? Mas eu dou um contraponto extremo do Stiller, por exemplo, ou esse contraponto aqui, para dizer, gente, a gente não está flutuando no mundo. Tipo, que você nasceu, eu nasci com a minha alma aqui, barroca, e nasceu nesse mundo que é contemporâneo e tenho que ser barroca aqui, porque eu nasci com essa identidade. A identidade é formada, e é formada da mesma forma que linguagem. Linguagem é formada a partir das outras pessoas. Você só aprende a falar porque tem outras pessoas falando. Você pode ter a sua fala própria, claro. Você pode ter a sua forma de dizer as coisas, sim, mas você sempre vai ter que falar português, que é uma coisa que nenhum brasileiro decidiu que é assim. A gente decidiu em conjunto ao longo de anos que a gente ia fazer a língua ficar massa do jeito que a gente fala hoje, não do jeito que os portugueses falam, que eles falam tudo esquisito e a gente fala tudo certo. O Carlos, acho que quer falar. Ah, pode falar. Não precisa levantar a mão, só interrompe, não. Só me interrompe, meu. Senão, se ninguém me interromper, velho. É que aí a gente fica... Tá, hoje em dia a gente tem medo de fazer mail interrupting. Isso é verdade. Mas é verdade. Eu sempre ganho, eu sempre tô certo. Vai, me interrompe então, Rafael, vai. Mas isso de se reconhecer, entrou aí até coisa de lugar ele fala, tá né? fazendo uma explaining agora. Mas eu acho que a gente estava falando, tem a ver um pouco sobre o que é a gente ser reconhecido sobre algo e o que é ser sujeito, né? Sei que a psicologia fala bastante disso. Eu lembro que na história falam muito do... Identidade é fácil de definir, o sujeito é uma parada mais embaixo, assim. Porque identidade tem a ver um pouco com, como tu falou, contexto histórico, embora eu acho que self e sujeitos também teriam. Eu quero ser da União Soviética, assim. Pô, não dá eu nascendo hoje, entendeu? Porque eu não vou ser nem reconhecido e reconhecido como sendo invalidado, sabe? Então, eu não posso também querer que minha identidade seja sobre algo que não foi inventado, né? Por isso que eu acho que ele traz coisa, espaço social, geográfico, do reconhecer a identidade, que está muito aí. Sujeito já vai muito para uma questão subjetiva, né? A identidade está numa objetividade, embora elas estão claramente amarradas. E ele vai trazendo que o self talvez está no meio disso, ou mais profundo, eu não sei qual é um plano que ele está usando aqui, né? Se é profundidade, se é uma valência, sabe? Que dá o self é intersubjetivo. Mas será que ele não está tentando desprofundizar esse sujeito? Ai, Luda, eu vou fazer xixi. Isso é uma outra. A gente pode adicionar Therian. Então, que eu quero ser um fato. O Carlos, mas quando você Estou ouvindo, viu? a diferença entre sujeito e identidade seria qual? Só para... É que, a princípio, a identidade, ela está, acho que, num campo mais objetivo, assim, e também tem a ver com... É que reconhecimento, acho que todas essas instâncias teriam, né? Eu preciso ser reconhecido para eu mesmo que internamente sentir. Uma identidade é algo que eu posso atribuir muito mais. Tipo, tu é brasileiro e talvez nossas identidades se confundam. Eu também sou brasileiro, então por ser eu te reconheço. Tem uma coisa que o Ronald falou antes, que é da diferença, né? Que talvez eu me reconheça brasileiro porque eu sei que o outro é argentino, o outro não sei o quê. Isso também tem da onde eu sou por reconhecer as diferenças. Acho que é algo muito mais objetivo em identidade. Quando a gente vai falar de sujeito, até de self, aí talvez já seja um pouco mais complicado, né? E daí tem a ver a questão objetiva do ID, né? Do que botam como eu sou, e como que eu daí já estou interpretando isso, já passando, para daí eu definir o meu sujeito. Já é mais complicado, passa por um processo maior de filtro. Assim. Agora, tem uma coisa, viu, Carlos, que eu estava lembrando agora, é que em relação ao ser, ao teu ser, tu pode ter vários selfies. Tu pode ser artista,
ser filósofo, ser carpinteiro, ser o que tu quiser. Mas ao nível do objeto, o objeto self, eu acho que eu não sei se ele faz essa diferença, né? Entre o ser da identidade e o ser do objeto identidade. São duas coisas, ao meu ver, são duas coisas diferentes. Porque eu posso ser brasileiro, mas eu posso ser artista, que não tem nada a ver com ser brasileiro. Um artista pode ser dinamarquês e ser artista e ser dinamarquês ao mesmo tempo. Mas isso aí não são características? Não, isso pertence ao ser. Eu sou, por exemplo, quando eu digo que eu sou dinamarquês, se eu fosse dinamarquês, né? Não tem nada a ver com ser artista. Ser artista é de outro tipo, vamos dizer assim. Eu não sei qual é a nomenclatura que ele usa. Não, não. Se você é artista, você vai ser um artista brasileiro, sempre. Vai fazer que arte que você vai fazer descolada? Você vai fazer arte em português? Você vai fazer arte em algum local, mesmo que você, vamos dizer que você vai escrever um livro, você vai escrever um livro numa língua específica, que vai ter personagens, eles não vão chamar Sveva, Travopor, você vai chamar Carlos, Rebeca, Sebastião, tudo isso já implica brasilianidade. Não sei, eu acho que a gente está entrando no multiculturalismo, sabe? Eu acho que isso é uma discussão do multiculturalismo. Não, você Perspectivismo. tá categorizando coisas, dizendo, não, isso aqui não cabe na filosofia, mas... É porque como eu não sei, eu não li o livro do Taylor, eu estou tentando entender o que não é o Taylor, entendeu? Vocês vão me dizendo aí quem ele é, porque eu não sei quem ele é. Tá tentando dar uma identidade pro Taylor, eu acho que é isso. A partir do que eu vou tirando que ele não é, o que sobrar o que ele é. Sabe o que eu acho? Acho que o que vem de problema aí? Que eu acho que você está tentando falar, não sei. Eu vou colocar palavras na sua boca, Ronald, mas se não for, você me fala. Eu acho que há uma concepção de que identidade é essencial, que você é, ponto. Então, por exemplo, quando eu viro falar assim, teve um dia que eu estava conversando com uma amiga minha e eu me irritei, e aí eu falei assim, ela falou, não precisa ser assim comigo. Aí eu falei, amiga, eu sou assim. Tipo, sabe, assim, sou assim, não vou aprender, não vou deixar de ser assim, porque eu sou desse jeito. Aí a gente parte de um princípio de alguma coisa essencial, do âmago, que era o que o Carlos estava falando do sujeito, não é isso? Então, tipo, eu nasci, sempre gostei de matemática, eu sou bonita, por exemplo, coisas que são do eu, entendeu? E aí, versus coisas que são mutáveis, coisas que são possíveis de variação, né? Então, tipo, ser brasileiro é alguma coisa que você só nasce e ponto. Pelo que eu tô entendendo. Agora, ser artista é alguma coisa que você se torna, ou seja, não é uma coisa essencial que está dada para você. É isso que você tá. Essa disputa que você está pensando? Que vocês estão. Isso me lembra outra coisa que eu acho que identidade, embora eu também tenha falado que é algo mais objetivo, ela pode ser mutável porque a gente tem perda de identidade, assim, né? Como falaram antes, de quando alguém, sei lá, está se descobrindo trans, será que tu tá se conectando com uma identidade que já é tua, tu tá descobrindo uma forma de nomear o que já era, ou tu tá deixando de ser alguma coisa? Imigrantes, daqui a pouco teu país não, sei lá, não existe mais, é uma perda de identidade, né? Sim. E daí tu vai ter, o sujeito dele vai sofrer com isso, mas não foi onde foi tacado primeiro, sabe? Foi mais de fora e vai...
Eu digo de fora, porque eu falei, eu não sei que é um campo de Valência. Não, pois é, mas eu acho que essa disputa entre esse interno, como se tivesse alguma coisa ali que você nasceu tendo aquele núcleo e que está sempre protegido e que tem um externo que vai. Então, por exemplo, o imigrante, ele nasce. Você nasce brasileiro, mas aí de repente nasce brasileiro gaúcho, que não há uma identidade mais forte do que essa, não é, Carlos? Tem um monte de. Você já nasce tomando chimarrão, entendeu? Já nasce comendo charque, né? Sabendo toda a geografia dos Pampas. Aí você, de repente, se muda para a China, e aí essa identidade aí não pode ser tirada de você, esse seu eu, esse sujeito que é seu. Mas eu não sei, porque isso é essencializar, porque ambas coisas são externas, comunitárias, construídas num seio familiar, que parece que elas são essenciais porque elas vêm desde muito pequeno, mas eu não sei se, sabe, porque a gente fica tentando separar, não, tem identidades superficiais e tem o sujeito, o eu, tipo, tava falando com uma amiga e ela falou assim, o século XX foi o século do ego, o que será o século XXI? Aí ela falou, eu acho que é a identidade. Aí eu falei, mas identidade e ego é a mesma coisa, não é? Ela não. O ego é quem eu sou. A identidade é o que eu pareço ser. E aí, tipo, tá bom, mas aí você parte do princípio que existe um que eu sou, alguma coisa que não esteja à vista das outras pessoas. Eu não sei se tem. É que algumas categorias me parecem ser mais sólidas, tipo assim, brasileiro, beleza. Algo mais, não é essencial, mas é quase fixo. Só que até a página 2, tipo assim, imagina se o Trump compra o Brasil, ou invade o Brasil, A gente assim. é brasileiro. Aí a gente virou estadunidense 2.0. Outras categorias são mais líquidas hoje em dia, né? Tá, eu vou trazer o Bauman aqui para falar de modernidade sólida e líquida, que, tipo, até a questão de... É que hoje em dia, tipo, é muito mais... Beleza, até a questão de gênero você pode escolher. É mais líquido. Há 60 anos atrás, 80 anos atrás, a modernidade sólida é uma coisa, tipo, não, é uma coisa mais fixa, né? Tipo, você nasceu com isso e tal. Antes da modernidade era mais fixo, hardcore, né? Até porque você era definido por quem era teu pai, por onde você nasceu, esse tipo de coisa, né? Era mais raiz, tradição. Que é mais ou menos o que o Taylor fala dessa ode à liberdade, à individualidade, né? Ele tá falando aqui. Eu acho que tem um filme, todo mundo assistiu aquele O Pianista, né? Aquele O Pianista, ele é bom para você pensar essa questão da identidade, porque é todo o tempo o filho preso num quarto e o pai tentando explicar outras narrativas fora da guerra e a guerra acontecendo, a guerra truando, né? Então você tem uma identidade sendo moldada por um pai que é o que está narrando o oposto do que está acontecendo no mundo. Então o menino vai crescer teoricamente, né, sendo o oposto do mundo, o oposto de tudo que está acontecendo, né? Mas eu acho que é um filme bom para pensar a identidade. No sentido de que ele não vai se encontrar com o resto do mundo, né? Isso. Tipo, ele tá crescendo num lugar super protegido e não no mesmo local que outras pessoas, né? No sentido também que isso pode pensar nos judeus, né? Os judeus, eles simplesmente tiveram a identidade deles retirada, literalmente retirada, e eram assassinados, né? Simplesmente porque eram judeus. Então, a identidade foi totalmente distorcida ali, né? Mas por que é que isso está acontecendo? Não tem isso, você não tem mais identidade. Aí vinham os alemães nazistas e tiravam a identidade deles. Então, você não tem mais identidade. Tá? Você não tem mais acesso à sociedade, você agora vai passar fome. Então, é praticamente hoje as guerras, né? O colega aí falou sobre os Estados Unidos invadir e tudo.
Hoje está muito mais requintada as guerras, porque eles usam drones, né? A maioria usam drones. É o primeiro passo para uma guerra, é usar drones. Na época da Segunda Guerra era fuzilamento. Os caras faziam o paredão e fuzilavam. Então você simplesmente ser fuzilado sem saber por quê. Você entendeu? Hoje você sabe que não, eu vou morrer porque tá vindo os drones aí. Quer dizer, não sei se dá tempo, né, para crianças saberem disso, mas pelo menos os adultos sabem, né? Hoje você morre sabendo, mas na Segunda Guerra você morria sem saber. É. Bom, vamos lá. Eu tô indo nessa, tá, pessoal? Tô bem cansado hoje e até a próxima. Obrigado e boa noite para vocês. Obrigado pela aula, viu, gente? Obrigadão, até mais. Eu vou também, porque acho que Chegou a hora, né? chegou a hora. Chegou a hora. Tô Aproveitar a ficando- deixa do Rafael. Então tá, gente. Então a gente vai dessa página aqui, que é a página. Aqui, 47. Então, aqui, ó. Da página 47. Eu vou printar e mandar lá. Da página 47 até o final do capítulo. A gente lê e discutir. Da 47 do PDF até o final do capítulo para discutir no dia 20, sem o Luciano. É até a 69. Oi? É até a 69. Ah, da 47 a 69. Obrigada. Pronto. Aí o Lu não perde tanto também, né? Das conversas. Formou. Pronto. Então tá, então nos vemos dia 20. Valeu, galera. Tá bom, obrigado, gente. Até mais. Tchau, aí. gente. Obrigado. Até Tchau, mais. Rafa. Tchau, tchau. Até mais.